nós vamos fazer uma videoaula falando sobre contadores assíncronos. Para essa aula, a gente tem que ter um prévio conhecimento sobre o flip-flop JK, tá? Mas isso não vai ser apresentado hoje. Numa futura aula, quem sabe a gente coloca essa parte também. Então, iniciando aqui, ó, só para nós começarmos, nós já sabemos, temos que saber que um flip-flop JK, quando a gente alimenta com nível lógico 1, né, no caso aqui 5 volts, a entrada J e a entrada K, após cada pulso de clock, o valor aqui da saída vai ser alterado. Então, nessa nossa configuração, nós temos 3 flip-flops, né, ligados. O clock do primeiro flip-flop vai ser dado direto nele, vai ser um sinal de clock e vai entrar direto nesse primeiro flip-flop. Os demais na frente, note que a saída que do flip-flop A vai alimentar o clock do flip-flop B, e a saída do flip-flop B vai alimentar o clock do flip-flop C. Então vamos começar. Nós vamos começar, a princípio nós vamos falar que nós estamos aqui, ó, com nível lógico 0 em A, 0 em B, 0 em C. Conforme a gente for trabalhando, a gente vai montando a nossa tabela ali também. Então nós temos 0 em A, 0 em B, 0 em C. Agora nós vamos dar o primeiro pulso de clock para o primeiro flip-flop e vamos ver as alterações. E vamos ver as alterações que vão acontecendo aqui nas nossas saídas. Temos a parte gráfica aqui, onde vamos representar as saídas QC, QB e QA. E aqui é o sinal de clock que vai ser introduzido lá no flip-flop A. Essa configuração que nós estamos usando é o clock relacionado com borda de descida. Tá? Então, a cada descida, o sinal vai 0, vai para 1. Quando ele voltar para 0, o flip-flop percebe essa mudança e a partir daí ele começa a atuar as suas saídas. Então vamos analisar esse primeiro pulso aqui. Na entrada do clock do flip-flop a princípio nós estamos no nível lógico 0, vai para 1, para continuar até um certo tempo. Quando ele descer para 0, essa mudança de sinal de 1 para 0 é percebida pelo clock do nosso componente. Aí vamos ver o que acontece lá. Então, falando mais uma vez, só voltando, estamos alimentando a entrada J e a entrada K com 1. Isso significa que cada pulso de clock sentido aqui, a saída desse flip-flop vai sofrer uma alteração. Então, após o primeiro clock, que vai ser dado no flip-flop, esse primeiro flip-flop, que seria o nosso flip-flop C, como as entradas J e K estão ligadas, como o clock, a saída QC aqui vai sofrer uma alteração. Como ela está em nível lógico 0, ela vai passar para nível lógico 1. Então ela vai estar passando de 0 para 1. De 0 para 1 não vai ter nenhuma alteração nesse segundo flip-flop, que é o nosso flip-flop B. Então a única alteração no primeiro pulso de clock que vamos ter é nessa saída QC. Tá? Então, a partir desse momento, como que ficou a nossa tabela? Vamos preencher a nossa tabela. QC foi de 0 para 1. QB, saída QB e saída QA vai manter. Então vamos atualizar aqui a nossa tabela. 1, 0, 0. Vamos agora atualizar o nosso gráfico lá também. Analisamos lá o primeiro pulso de clock na borda de descida, quando ele passa de nível lógico 1 para 0,
a nossa saída QC ela muda de estado, como ela estava em 0, estava vindo em 0. Nesse momento, ele sentiu o clock, ela passa para 1. Então, QC está em nível lógico 1. As outras saídas nós vimos que não vai acontecer nada. Então já vamos atualizando ela aqui. QB permanece em 0 e QA permanece também em 0. Voltando para o nosso circuitinho lá, para a gente falar sobre o nosso segundo pulso. Mais um pulso de clock, vamos dar o segundo pulso. O que vai acontecer? Frisando mais uma vez, como JK está em nível lógico 1, a saída QC aqui vai ter uma alteração. Agora ele está em nível lógico 1, vai passar para 0. Então tivemos uma primeira alteração aqui, que estava em 1, passamos para 0. Veja só o que acontece. O clock é sentido aqui na borda de descida, ou seja, quando esse sinal vai de 1 para 0. Então nesse momento, esse clock aqui foi acionado. Se ele foi acionado, essa saída aqui, saída QB, também vai mudar de estado. Ela estava em 0, vai passar para 1. Vamos atualizar aqui. Ela veio de 0 para 1. Se ela veio de 0 para 1, foi uma borda de subida aqui nesse clock. Esse clock não sente esse sinal e vai permanecer a mesma situação na saída QA. Ou seja, qual alteração que nós tivemos aqui? QC estava em 1, foi para 0, e QB estava em 0, foi para 1. Vamos atualizar aqui na nossa tabela. QA não sofreu alteração, QB passou de 0 para 1, e a saída QC foi para 0. Vamos atualizar o nosso gráfico. No nosso gráfico falamos sobre o segundo pulso. Não é isso? O segundo pulso está aqui. Então, enquanto não tiver uma borda de descida, esse sinal aqui ele não sofre alteração. Ele vai manter aqui até esse ponto. Quando ele sentiu a transição de 1 para 0, essa saída sofreu alteração, que é a nossa saída QC. Então, QC estava em 1, foi para 0. QB, enquanto esse sinal é o clock que a gente está aplicando no primeiro flip-flop. E o clock dos outros flip-flop, eles vão depender da saída do flip-flop anterior. Ou seja, isso daqui, ó, vai ser o pulso de clock de 0 para 1 na entrada do flip-flop B. Então, nesse momento, a partir desse momento, vai haver uma alteração na saída de QB, como nós vimos lá. O QB está em 0, ele vai até 1. Vamos voltar para o nosso circuito mais uma vez. Vamos agora no nosso terceiro pulso de clock. Deu um terceiro pulso aqui. O que acontece com essa saída? A saída desse componente, ele vai de 0 para 1. Agora ele está em nível lógico 1. Esse clock não vai ser acionado, porque ele aciona de 1 para 0, ou seja, de borda de descida. Aqui a gente fez de 0 para 1, foi borda de subida. Então vai parar por aqui as alterações. A sequência do circuito não sofre nenhuma alteração. Então vamos atualizar nossa tabela. Quem sofreu alteração foi só a saída do primeiro flip-flop, que é QC. QA manteve em 0, QB manteve em 1 e QC foi para nível lógico 1. Vamos agora atualizar o nosso gráfico. Atualizando o nosso gráfico, QC permanece em 0 até chegarmos na próxima borda de descida do clock que está entrando nesse flip-flop, ou seja, de 1 para 0,
esse sinal foi para nível lógico 1. A saída QB, ela se manteve em nível lógico 1. Tivemos uma transição desse sinal, que além de ser a saída QC, é o clock do flip-flop B, mas foi uma transição de 0 para 1. Como estamos trabalhando em borda de descida, não vai ter alteração nenhuma nessa saída QB. E a saída QA também se manteve em nível lógico 0. Vamos analisar agora, analisamos o terceiro pulso, vamos analisar o quarto pulso. Mais um pulso. Esse flip-flop, o pulso no clock, ele vai sofrer uma alteração na saída. Ele está em nível lógico 1, vai ser, agora ele vai passar para nível lógico 0. Se teve uma transição de 1 para 0 nessa saída aqui, borda de descida, então esse componente aqui, esse flip-flop, vai sentir essa alteração, né? Vai ser uma borda de 1 para 0, seja uma borda de descida, então ele vai sentir o clock e vai alterar a saída dele aqui. Então a saída de QB está em 1, ela vai passar para 0. Da mesma forma, como essa saída alimenta o próximo flip-flop, ele também vai sentir agora o sinal de clock. Sentindo o sinal de clock, a saída dele vai também ter uma alteração, ela vai de 0 para 1. Então, como QB passou de 1 para 0, tivemos um pulso aqui, uma borda de descida nesse clock, que vai fazer a alteração aqui, ó, de QA. QA estava em 0, passou para 1. Atualizando a nossa tabela aqui, então agora nós temos QC em 0, a saída QB em 0 e a saída QA em nível lógico 1. Então QA foi para 1, QB nível 0 e nível 0 QC. Então vamos atualizar isso no nosso gráfico agora. Fizemos a análise do quarto pulso lá do nosso circuito. Vamos agora completar o nosso gráfico. A saída QC ela se mantém em 1 até que esse clock venha de 1 para 0. Nesse momento, a saída de QC passa para 0. A QB vai se manter também em 1 até esse ponto, onde essa borda de descida, esse sinal, além de ser a saída de QC, é o clock de QB. Então QB também sofreu alteração. QA da mesma forma. O clock de QA é a saída QB. Então, como teve uma transição de 1 para 0, QA foi para nível lógico 1. Vamos analisar o nosso quinto pulso. A partir daqui já dá para a gente notar que essa saída de QC é o clock de QB e QB é o clock de QA. Então, a gente não precisa nem usar mais o circuito para estar fazendo essa analogia aqui. A gente pode fazer direto aqui no nosso gráfico, né? Toda vez que tiver uma borda de descida do clock, tem uma alteração na saída de QC. Como a saída de QC alimenta o clock do flip-flop B, teve uma alteração de borda de descida, vai estar alterando também a saída de QB, que por sua vez é o clock de QA. Quando estivermos numa borda de descida, vai alterar a saída QA. E assim diante. Então, a partir de agora, vamos analisar pelo gráfico. Vamos
continuar tudo pelo gráfico. Então, analisando aqui esse quinto pulso, ele vem, a saída QC vem até aqui, borda de descida, ela sofre uma alteração. QB vai manter em zero, como aqui não teve uma alteração de borda de descida, ela vai se manter em zero. QA se mantém em nível lógico 1. Analisando o sexto pulso, QC se mantém até que temos uma transição de 1 para 0 no clock. Ele vem para 0. QB vem em nível lógico 0, até que temos aqui a transição, a saída QC também alimenta o clock de QB. Tivemos uma transição de 1 para 0, temos uma alteração na saída de QB. QA, a saída do flip-flop A, ela se mantém em 1 por enquanto. Analisando o sétimo pulso agora, a saída QC, que nós estamos analisando, ela vem em 0 até que temos aqui a borda de descida que faz ela sofrer uma alteração. QB depende desse sinal de QC, então ele vem até aqui, mantendo-se em 1, porque aqui a transição foi de 0 para 1. QB depende do sinal de QC, que é o clock de QB. Como a transição foi de 0 para 1, não teve alteração e permanece em 0. Da mesma forma, QA vai permanecer em 1. Por quê? Porque aqui não teve nenhuma transição. No oitavo pulso, temos aqui que QC vai se manter em nível lógico 1. Como no oitavo pulso aqui a gente tem essa borda de descida, ele vai passar para nível lógico 0. QB depende da saída QC. Como teve borda de descida aqui, vai ter uma alteração em QB. Analisando a saída QA, ela vem, mantém-se em 1 até chegar nesse ponto, mas nesse ponto também tem um clock aqui na entrada do flip-flop A, que faz com que a saída A vá para nível lógico 0. Se dermos mais um pulso, vamos ver o que acontece. O nono pulso, vamos analisando aqui. QC vem até esse instante, onde tem uma borda de descida, vai haver uma alteração nesse sinal. QB não vai sofrer alteração, porque o sinal de clock dele está aqui. Tivemos uma alteração de 0 para 1, e QA vai continuar em 0. Na nossa tabela, a partir do pulso 5, no quinto pulso, nós podemos ver aqui, pelo nosso gráfico, que QC teve uma alteração de 0 para 1, QB e QA se manteve como estava. Então QC estava em 0, veio para 1, QB se manteve e QA também se manteve. No sexto pulso, nós estamos analisando, QC veio para 0, QB foi para nível lógico 1 e QA se manteve. Então, QC veio para nível lógico
0. QB não sofreu alteração. Sofreu alteração, né? Na verdade, sofreu alteração de 0 para 1, conforme a gente viu no gráfico lá. E QA se manteve. O sétimo pulso, vamos ver o que acontece no sétimo pulso. O sétimo pulso, QC veio para 1, QB se manteve e QA também se manteve. Então, a única alteração que tivemos até aqui foi na entrada, na saída QC, QB continuou em 1, QA continuou em nível lógico 1. Analisando a nossa tabela, se formos transformarmos esses números que estão na forma binária para decimal, aqui vai ser 0 mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ou seja, nós montamos um contador. Espero que essa aula tenha ajudado, mas qualquer dúvida a gente pode estar fazendo uma outra aula com algum detalhe a mais ou tentando explicar de uma outra forma. Valeu, até mais.